Primeiro eu vou me apresentar para quem não estava na primeira live. Meu nome é Nicole Rejaira. Eu sou cineasta, curadora e produtora executiva no Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais. Eu tenho minha pesquisa sempre foi minhas pesquisas sempre foram relacionadas à história do cinema, cinema documentário e música no cinema. Eu iniciei meus estudos em cinema a partir da obra do Alfred Hitchcock, que é o cineasta assim, que eu estudo já tem alguns anos. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, que é o Lourenço Veloso, que é meu parceiro lá no SEC e meu amigo também. Lourenço, seu presente, por favor. Oi, boa noite a todos e todas. Eu sou Lourenço Veloso, eu trabalho com produção audiovisual e produção de eventos desde 1998. Já me dediquei a alguns trabalhos para televisão, né, programas relacionados à área de cinema também. Já realizei alguns trabalhos em documentário, já colaborei com longas-metragens. Enfim, tem, né, alguns anos que eu me dedico, né, ao audiovisual. Além de curadoria, produção de eventos, né, curadoria do, né, curta degustação, né, que é o projeto que a gente desenvolveu junto com o Centro de Estudos Cinematográficos, né, eu falo, eu, Geraldo Veloso, né, o Vitor Hugo de Almeida, né, posteriormente você também chegou a colaborar, assim como o Matheus também, né, muita gente bacana aí colaborou e ocorreu, né, dentro do espaço ali da imprensa oficial, enquanto o SEC esteve presente, né, com o seu acervo, né, na sala, né, disponível lá, disponibilizado pela imprensa para a gente poder utilizar e, né, realizar alguns eventos lá, como foi feito. Uhum. Então, hoje o tema da nossa live, eu não estou conseguindo fixar nos comentários, porque eu sou meio, assim, eu não sou muito boa com tecnologias, não. Mas o tema da nossa live vai ser o cinema durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. É um assunto muito extenso, é um tema muito extenso, então vai ser difícil a gente colocar tudo em uma hora só, infelizmente, né? Mas Imagina. aí eu quero começar falando, Louro, do. Hum. Gente, desculpa, Lourenço. Não, fica à vontade. É, sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou fazer só Entendo. uma abertura aqui, quero que você dê continuidade, né? Porque você é nosso convidado. Tá dando para ouvir beleza aí, gente? Tá dando tudo certinho? Eu vou ficar feliz se vocês me derem me falarem se está tudo ok, porque eu não consigo, né? A gente não consegue controlar aqui, mas enfim. Temos a Primeira Guerra Uhum. Mundial, eu tô com a minha colinha aqui porque são muitas coisas. E o cinema, quando estourou a Primeira Guerra Mundial em 1914, era ainda uma novidade, né? Apesar de que ali o cinematógrafo, as primeiras experiências dos Lumière iniciaram ali em 1895, era muito recente, tinham que 20, 19 anos, né? Mas foi a Exatamente. primeira vez que nós tivemos a oportunidade de capturar imagens em movimento, né, filmes durante uma guerra. E aí, Uhum. Lourenço, eu quero que você dê uma continuidade aí, por gentileza. A partir disso, né? Uai, Uhum. pois é, Nicole, dentro desse processo houve, né, uma série de registros, né, dessa guerra, né, o que acontece? Acho que é muito importante a gente refletir sobre os movimentos, né, da tecnologia, né, e desenvolvimentos, né, tecnológicos, né, seja para a guerra, seja, no caso, que a gente vai falar sobre o registro dela. Então, né, eu fiz até uma pesquisa mais a fundo, né, porque eu lembrava do registro da Segunda Guerra, né, ser feito
com, né, uma câmera específica, né, uma Boley, né? Então, assim, a princípio eu até queria, né, deixar claro que a gente está aqui num bate-papo, né, também, e qualquer correção ou imperfeição em qualquer dado que a gente der, o pessoal que estiver assistindo ou você mesmo fica à vontade, porque eu não me pretendo um especialista aqui, a gente está mais um bate-papo, né, não digo informal, mas vamos conversando aqui, trocando uma ideia, né, com o Não é uma público e aula todo mundo. formal também de cinema, tá, gente? Exatamente, exatamente. Então, aí teve uma série de desenvolvimento de tecnologias na captação, né, das imagens feitas pelos os realizadores. Então, a gente pode destacar uma série de que é a Bolex, né, que é exatamente, desculpa, eu falei errado, era a câmera Bolex, que é uma câmera de corda. Essa foi a da Segunda Guerra. E na Primeira Guerra, as câmeras ainda eram bem rudimentares, nesse sentido, assim, que eram as câmeras de, vamos dizer, de tiro, né? Que elas eram feitas com um cano de espingarda e tinham, né, um registro, né, de pouquíssimo tempo, né? De disparo, vamos dizer assim. Então, houve uma série de evoluções dentro dessas câmeras, né? Eu estou aqui tentando encontrar exatamente a referência, porque ela tem um nome muito curioso. Só fazer um adendo aqui. Claro. Existia um controle dos militares sobre o que poderia ser filmado, onde que poderiam ser, onde que eles poderiam, né, firmar as câmeras para poder fazer essa filmagem. E é claro que era tudo minimizado, eles não mandavam assim para a sociedade ali as imagens do que realmente estava acontecendo, né? Porque era uma coisa Correto. assim extremamente cruel. Exatamente. Não, a Primeira Guerra foi uma guerra de muita perda, né? Foi uma guerra de muitas baixas, né? Porque foi uma guerra de trincheira, então, né, de muita estratégia e as, né, na época o que tinha, o que eles tinham como forma de desenvolver essa guerra, né? Eram as trincheiras, né? Ou seja, cavavam trincheiras, buracos na terra por várias, largas extensões e várias trincheiras, ou seja, dividido em camadas, né? Isso, né, especialistas, né, que destacam isso, né? A gente não viveu a época, mas a gente tem acesso hoje em dia muito facilmente a esse tipo de informação. Uhum. E então, e era, por exemplo, foi próximo de criações, né? Criação do próprio, né, cinematógrafo, né? Ou seja, da câmara de registro de filme, né? Foi próximo da criação do telefone, né? Enfim, do avião também, que houve também que foi, né, um ponto de virada nessa estratégia toda de guerra. Então, todo o processo de guerra envolve isso, querendo ou não. E o cinema saiu beneficiado disso, né? Porque acompanhou esse processo e teve a possibilidade de registrar alguns momentos dessa guerra, né? Uhum. E além de, assim, o cinema, lembrando também que o cinema europeu, antes, né, do início da Primeira Guerra Mundial, ele estava em completa ascensão, assim. Exatamente. Então, durante a Primeira Guerra, nós temos nos Estados Unidos a ascensão dos estúdios, né, dos grandes estúdios ali em Hollywood, em sua maioria por judeus, né? Eu Sim. acredito, se eu não me engano, depois na década de 40 ou de 30, a gente vai ter poucos ali que não são judeus. Um deles é o Zeno, da Fox, que ele comprou de um judeu, que a Fox estava Uhum. falindo, né? Ele comprou do Uhum. William Fox, mas enfim, aí enquanto a guerra estava meio que acabando ali com o movimento cinematográfico na Europa, eu não digo acabando, mas assim, dificultando, os Estados Unidos estavam em plena ascensão com o seu sistema de estúdios. Sim, sim. Na verdade, esse período da Primeira Guerra, o cinema teve uma série de transformações. Voltando à questão tecnológica, por exemplo, teve a criação, como é que fala?
desenvolvimento da tecnologia do som também, da captação sonora, mas durante esse período teve vários momentos que a gente pode destacar, vários movimentos, né, que a gente pode destacar no mundo inteiro, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né, que tinham essas tecnologias mais desenvolvidas e com isso, né, a dramatização, né, toda a questão da linguagem já concebida, né? O Griffith, né, faz Intolerância em 1915 ou 16, se eu não me engano, né? Então, né, tem uma 15, série 15. de 15, né? Pois é. Então tem uma série de desenvolvimentos de narrativas, né? O Ladrão de Bagdá, que é um pouco essa ascensão também, né? E na verdade uma coisa importante que eu acho que a gente pode destacar é a questão da contextualização, né? Contexto histórico é um momento de, né, que estão vivendo o final da chamada Belle Époque, né? Então, tipo, uma série de revoluções tecnológicas e vários booms tecnológicos exatamente vivendo naquele momento, naquele otimismo, aquela riqueza. E também foi um momento de transições de formas de governo, né, de conquista de espaços, né, porque, né, vários países da Europa tinham o seu império constituído, ou seja, eles tinham colônias, né, em países como a Ásia, como, né, a África, né, a Oceania também. Então, né, isso era muito demarcado e foi parte da estratégia dessa guerra, né, foi o que até, né, tornou, como é que fala, a Alemanha, né, foi o que detonou a Alemanha, na verdade, na guerra, né, foi a estratégia que eles tiveram para, né, até mesmo porque eles não conseguiam chegar até a Alemanha, né, devido às trincheiras que, né, foram criadas. Então, eles foram comendo pelas beiradas e, né, a Alemanha, vamos dizer assim, pagou o pato de toda essa guerra, que na verdade era uma conjugação, não era só deles naquele momento da Primeira Guerra. Bom a gente destacar isso para quem está começando a ouvir agora, né, que os alemães, eles, vamos dizer que pagaram um certo pato numa guerra que era uma série de questões que aconteciam em vários territórios ao mesmo tempo, vários impérios se confrontando simultaneamente. Isso é muito bacana a gente analisar e entender como que são, né, as mudanças, né, do processo civilizatório também, né, e tudo mais. Mas enfim, é, como a gente estava conversando, eu acho que é importante a gente destacar os vários movimentos desses períodos, né? Então a gente pode destacar toda a questão dos pioneiros, né? Por exemplo, na década de 10 tem o filme Os Vampiros, né? Do Louis Follade, né? Eu não sei falar francês, desculpem, mas, né, tem o movimento dos primeiros épicos, né? Como a gente já destacou, né? O Intolerância, né? Tem o Nascimento da Nação também, 1916, Cabiria, né? Do Giovanni Pastrone, né? Uhum. Tem uma série de questões muito importantes que utilizaram a guerra e os conflitos como metáfora também, né? Que eu acho que é isso que é interessante também a Sim. gente destacar, porque o cinema, como manifestação artística, né? Ela é utilizada isso, né? O autor observa, né, no seu contexto a inspiração para a realização do seu trabalho, dos seus filmes. Então, eu acho Uhum. muito interessante nesse aspecto a gente analisar também isso, né, como que a criação, né, se dá no momento do conflito e da ausência de liberdade, vamos dizer assim, que é o momento da guerra, né? O momento da guerra é esse conflito entre você estar no seu espaço, ser ocupado por um estrangeiro, né, de forma agressiva, hostil, né, correndo risco de morte, claro, né, numa guerra não existe parâmetros, né, nessas Sim. questões, e, e a criação, né, humana, né, trabalha muito bem essa questão desses limites, né, quando se vê oprimido, né, a gente observa, alguns analistas observam isso, né, a gente, né, com tempo vai vendo uma série de artigos, né, documentários que refletem sobre essas questões, porque é muito trabalhado, principalmente na área do cinema, né, seja ele documental, né, vamos dizer assim, não fazendo nenhuma propaganda, viu, gente? É History Channel, Discovery Channel, você agora liga lá, algum dos dois vai estar falando sobre a Segunda Guerra ou Primeira Guerra, né, e suas consequências ou alguma coisa assim, de algum conflito, né, vamos dizer assim, social
ou étnico, religioso, né, da nossa história. É, Então, vamos lá, pode dizer. não, pode finalizar a sua fala aqui. Tá. Não, eu acho que assim, eu estou usando algumas referências, né, como eu tinha te Uhum, falado antes da gente conversar aqui. Então, acho que é bom a gente, né, trabalhar um pouquinho elas, né, falar sobre esses movimentos, identificar de onde que estavam vindo, né, todos esses movimentos, porque, por exemplo, a Alemanha teve um movimento criativo muito interessante, né, que, né, iniciou desde o início do século passado, né, e foi até, né, quase década de 30, né, onde foram uhum. produzidos gabinetes do Dr. Caligari, né, Nosferatu, né, do Dr. Caligari de Robert Vine e, né, Nosferatu, a Sinfonia de Horror de F.W. Murnau, né, É do Murnau. então, Murnau, e que é um movimento do cinema fantástico, né, que é, para mim, né, Expressionismo assim, alemão. é o expressionismo alemão, exatamente. E para mim é né, de um dos elementos de linguagem mais interessantes, porque coloca, né, o trabalho expressivo da luz, né, e as sombras também, e isso vira um elemento narrativo muito forte, né, dentro dessa cinematografia, desse E que movimento traz cinematográfico. também essa escuridão pós-guerra, né? Porque, por exemplo, Exatamente. Caligari é 19, se eu não me engano, É 16. 20, é 20. Ele é Nosferatu é 19, vinte e ele é dois 19, 20 e Nosferatu Isso, a 22. Então guerra aí já é um termina em movimento. 17. A guerra termina Pós-guerra. em. Não é 18, não, acho que é 18. É Enfim, 17, 18, né? O Tratado de mas Versalhes, né? isso. Mas só abrir um parêntese aqui também para dizer Uhum. que assim, o cinema naquele momento ele foi usado também para persuadir as pessoas a recrutarem, né, para irem para o fronte de batalha, né? Tanto que a Uhum. Europa fazia muitos documentários, apesar de que nessa época ainda não existia essa denominação documentário, mas eles faziam filmes ali mostrando trabalhadores em fábricas, porque assim, Uhum. se você não poderia ajudar tanto ali no front, você poderia ajudar trabalhando nas fábricas, né? Exatamente. Fazendo o seu trabalho ali. Eles fizeram muitos, Exatamente. a Europa fez muitos filmes para fazer essa divulgação, digamos, né? Sim. E Uhum. além disso, eles também incentivavam a doação de valores, né, ou em espécie ou em bens, para custear a guerra. Uhum. A Carol perguntou: podemos dizer que o cinema era propagandista da ideia bélica? Sim. Olha, no cinema da Primeira Guerra eu não poderia dizer, né, se teria essa mensagem já. Mas eu acho que o pós-Primeira Guerra e essa mensagem já fica bem mais clara, né? Você pode É, pontuar melhor como você está falando agora. eu diria que porque assim, eles realmente, igual como eu falei, eles incentivavam a indústria, né? Por meio de filmes, Sim, e dessas indústrias existia a indústria bélica, né? claro. Aí então, já podemos partir para o pós-guerra? Uai, na verdade eu já estou avançando, né, no pós-guerra, mas ainda teria a comédia muda, né, que é muito importante a gente citar, né, que tem um movimento mais forte no pós-guerra também. Uhum, É, o documentário, como você apontou, né, o Nanook é feito em 1922, se eu não me engano, né, sim, então já é também um movimento pós-guerra, assim, declaradamente, né, isso. documental, né, mesmo tendo dizem, né, que ele fez uma série de intervenções, então não é um documentário, Sim. vamos dizer, que depois foi teorizado, né, como um documentário puro, né, que não sem intervenção do diretor, né, mas Ah, mas todo é, documentário tem uma né, intervenção, né? A gente tem que ver que esse é, cinema verdade não existe. É uma né, das coisas que a gente exatamente. estuda no É uma cinema grande ilusão, documentário, é exatamente. isso. É o grande dilema entre a subjetividade e a objetividade. Mas Isso. e se for analisar também o cinema documentário, desde o início do cinema, o cinema já se propõe documentário, porque trabalha com não atores a saída da fábrica, né? Vamos dizer Isso. assim. Né? Então a gente Com for registros buscar, do mas cotidiano. tem um registro do cotidiano, exatamente. E coisa que os Lumière fizeram quase que, né, todos os trabalhos deles, né? Era um Sim. trabalho pouco dramatizado, vamos dizer assim.
apesar de ter elementos dramáticos em alguns filmes, claro. Uhum. Né? Então, Louro, a gente tem aí na Europa, no pós-guerra, né, Uhum. dois movimentos importantes, que foi o expressionismo alemão, como você já havia citado, e a gente tem na França o impressionismo francês, né? Que Exatamente. foi a forma deles tentarem reerguer, foram movimentos de tentar reerguer mesmo essa indústria. E muitos filmes, gente, deixa eu só fazer agora uma questão técnica também. Durante essas Uhum. batalhas, até o final da década de 30, eram usados películas de nitrato de celulose. Essas Sim. películas, elas eram altamente inflamáveis. Para vocês terem ideia, se você jogar ela dentro de um copo de água, ela continua pegando fogo. Sabe? Se Uhum. uma encostar na outra, já era. E Então, alta assim, combustão também, é ela alta pegava fogo combustão. Ela, se sozinha, ela né? se tiver num ambiente. Tanto que, se eu A não me engano, diversa aqui no aconteceu. Brasil, nós só temos um lugar que pode armazenar, que é na Cinemateca Brasileira. Lá é o único lugar que tem lugar apropriado para armazenamento de É, película de as condições nitrato. climáticas, porque é a questão de umidade e temperatura, a Isso, e equação, não né? pode Tem ter que ter o nada, não melhor pode ter tratamento. nada elétrico na sala, né? Não pode ter nenhum fio, Tem um porque tratamento, tem exatamente. todo um. Então, assim, muitos desses filmes pré-guerra, eles foram perdidos, né? Como eu disse, Uhum. cerca de 18 a 20% dos filmes mudos dessa época foram perdidos mesmo, porque, assim, é um material muito difícil de você manter, né? De você Uhum. armazenar. É verdade. O rapaz ele falou, queimam que é uma beleza. O tio Tarantino ensinou bem sobre isso, é mesmo. Mas ainda no Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil começou a comprar, como ele já, os Estados Unidos já não estavam usando mais, o Brasil começou a comprar mais baratos películas de nitrato. Então aqui no Brasil demorou mais para poder fazer essa Pra transição de fazer a nitrato para transição. acetato. Ah, tá, É, vamos lá então. então, Então, uhum. você quer falar sobre o impressionismo francês, né? Não, a gente não precisa nem Mas entrar entrar a gente tanto? não precisa, porque assim, a gente tem apenas uma hora, né? Então é difícil a gente ficar entrando de Pois movimento em movimento, é né? isso, isso a gente tem que, né, tentar dosar bem, porque tá sendo um certo desafio mesmo, porque tem, na verdade, assim, tem a base, né, de muito do cinema acontece nessa transição, né, como exatamente a gente estava destacando o cinema mudo, né, o cinema mudo, quem, Uhum, né, não conhece, né, recomendo, porque Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin, imagino que deva conhecer, porque é o personagem mais famoso de todo o cinema, mas, enfim, outros personagens, assim, né, tal qual da importância do Charlie Chaplin, né, tiveram presente e nessa época e eram tão fascinantes quanto, né, e Charlie Chaplin bebeu de vários outros personagens também para construiu o Vagabundo, né, que é o personagem principal de vários dos filmes dele, né? Por exemplo, o Ditador sim, não é o Vagabundo, é Charlie Chaplin interpretando um ditador. E é um filme fenomenal, por exemplo, que também é um pouco dessa transição, porque ele não é um filme falado, né? Ele tem som, mas ele não é um filme falado, mas ele fez Foley depois e tudo mais, e colocou, né, certos áudios, que é aquele discurso, né, que é muito interessante também. E é um filme que, né, sintetiza todo o momento social e cultural que eles estavam vivendo, de repressão, de censura ou de medo, né, sobre uma ditadura, um ditador autoritário né, que estava se criando naquele momento, né. Agora eu não estou lembrando qual a data, estou falando aqui, estou tentando lembrar de que ano que é. o Um, Grande Ditador, eu acho que é década de 40. 40 Ele é e 40, ele é 40, 40 1940. é 40 Não, ele é redondo, né? 1940. Ele é antes de Tá. estourar a guerra antes dos Estados Unidos entrar É, é na isso guerra, mesmo, né? achei aqui. Mas o Uhum. Chaplin é engraçado, ele foi bem resistente ao cinema falado, né? Ele foi muito resistente, porque assim, a Ele era o tecnologia rei do da cinema falado. pantomima também, né? Ele representava essa outra escola, né? Porque Sim, e até uma brincadeira que Cantando na Chuva faz, né? Do Stanley Donen com Gene Kelly.
que é Uhum. exatamente o cantor que é um canastrão, ou desculpa, o ator que é um canastrão, ou a atriz também que não tem uma voz boa, mas é ótima de fotografia. E quando ela Sim. fala, sai a voz toda Aquela errada, dança toda, daquele jeito. né, horrorosa, E né, e não vira sabe uma falar, gag né? do Fala tudo filme. errado. Pois é, e que é ótimo, né? É um filme, assim, né, delicioso de ver, É, eu para havia até quem gosta falado de sobre musical. ele. Eu havia até falado sobre ele, que ele Uhum, fala muito sobre o macartismo, né? Na época, assim, da caça às exatamente. bruxas em Hollywood, né? O negócio é Sim, mais é além do que aquilo que a gente está vendo. Mas então, exatamente. em 1920, na década de Uhum, 20, me perdoem, começam os testes com o cinema sonoro. O primeiro sim. a ser testado é o Movietone pela Fox, Uhum, só que eles erraram no seguinte: uhum, eles não se tornaram, digamos, pioneiros porque eles não usaram as vozes, eles usaram sons. Porque antigamente os filmes ambiente. eram isso, os filmes eles eram exibidos e junto era enviada a partitura e era tocada Uhum, ao vivo. Então eles sim, começaram a colocar os sons orquestrados na película, numa fita uhum, magnética, né, junto na película. entendo. E a Warner patenteou o Vitaphone, que era um disco de cera que era enviado junto da película e era tocado em Em sincronia com o sincronia, filme. certo. Isso. Aí já Uhum, tinha voz, tinha o Al Johnson lá cantando no cantor de jazz e tudo mais. uhum, É, depois teve o filme Aurora, Sunrise, acho que né, o nome dele é original, do Aurora. Murnau. Do Do Murnau. Mornal, né? Uhum, E esse filme você consegue ouvir algumas vozes, assim, tipo, na hora que eles estão no meio de, né, de um monte de carros ali, você consegue ouvir algumas vozes, mas eles não falam ainda, né? uhum, E saiu uhum, no mesmo, se eu não me engano, a Aurora é 26, Cantor de Jazz é 27. entendo. Aí nós entramos ali na década de 30. Pois é, não, calma, a gente está passando batido numa coisa do movimento super importante que define tudo, até mesmo o cinema brasileiro, que vai acontecer também com o movimento que o limite, né? Eu acho Ah, que é é importante a verdade. gente destacar, que vai chegar em 1930, mas vamos voltando em 1917, eu acho que é importante a gente destacar exatamente, né, a revolução do cinema russo, né, com todo o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, que é isso que a gente estava Uhum. começando, né, eu comecei a falar sobre isso na minha fala, que eu acho muito importante e que foi determinante, né, não sei se mais até, mas, né, do que Griffith, mas, né, foi determinante para uma série de elementos de construção da linguagem, né, a gente não pode, né, esquecer exatamente Coração do Potequim, O Homem com a Câmera, de Sim, sim. Vertov, né, Sergei Eisenstein, todo, né, a teoria, né, da construção narrativa, né, que Sergei Eisenstein teorizou né, explicou tão bem seu método, né, em diversas publicações que ele fez. Então, eu acho que é muito importante a gente destacar isso, até mesmo pela questão de movimento social que estava acontecendo, né, e volto a fazer um link de uma coisa que você estava falando, que era propagandístico também, porque era um cinema de exatamente o quê? Levantar a moral do povo russo sobre a revolução, a conscientização, né, de classe, movimento de classe, do proletário, né, da igualdade de classe, todos os conceitos, né, que, né, o comunismo na época trabalhava, né? Então isso é muito importante a gente destacar, né? E teve uma série de movimentos artísticos paralelos a isso, né? Concretismo, modernismo, e que balizaram uma série de trabalhos, né? Assim como Metrópolis também que ainda é cinema mudo, né? Fritz Lang, enfim, tem desculpa voltar, eu estava já chegando a 30, eu estou voltando a 17 Não, não, mas realmente, gente, quase voltando desculpa. para 1900. Mas é porque são filmes assim que é difícil a gente deixar de mencionar, porque são movimentos e filmes muito importantes tanto para o cinema, né, brasileiro, como eu destaquei aqui na intervenção, mas também como para o cinema mundial, né? E tudo que é feito até hoje segue um pouco vamos dizer assim, dos parâmetros e das
orientações teóricas que Eisenstein definiu naquele momento, né, de seu trabalho. Né? Por exemplo, tem filmes até da década de 80. Steven Spielberg, né, o referenciou, né, a escadaria, esqueci o nome agora, né, do palácio, mas, né, que é aquela cena do povo sendo massacrado numa escadaria, e no Uhum. filme lá dos Intocáveis, né, Spielberg refaz a cena numa forma de, né, referenciar ao mestre, né, Eisenstein, que até para, né, Steven Spielberg, um realizador, né, do cinema dito americano comercial, serviu como elemento para desenvolvimento da sua própria linguagem, né? Então, assim, é interessante isso, porque tanto o cinema de arte quanto o cinema não só artístico, não só de arte, não só autoral, se balizou, né, por Sergei Eisenstein e pelas teorias, né, que o cinema russo definiu naquele momento. Né? Então, acho que É, é importantíssimo a gente destacar isso. lembrando também que a Primeira Guerra, ela fez surgir vários gêneros cinematográficos, né? Filmes de espionagem, os próprios filmes de guerra, porque Uhum. eram filmes mais simples feitos antes, né? Apesar de, igual você falou, Eisenstein lá na Rússia já estava fazendo esses filmes de conflito, né? Mas foi durante mesmo foi pós, né? Encoraçado Podequim é 23, não é? Se eu Não, não me Potequim é engano. 25, né? Eu tô me 25. corrigindo aqui, E de tem um 1925. anterior a ele que é Tem o A Greve, que é o primeiro filme A Greve. do... Isso. exatamente. Que é o primeiro filme dele, né? Do Eisenstein, que foi realizado, já te falo agora, que eu estou consultando Acho que foi minha 23 muleta também. aqui. Acho que esse é Não, 23, gente. cadê, gente? Eu tinha até anotado, mas eu voltei aqui na fonte. 25, eu não tô achando. 25 também. Na verdade, o que acontece é isso. A greve é lançada em abril de 1925 e o encoraçado em dezembro de 25. 25 também, né? É, é. Isso é o que está constando aqui na minha Bíblia aqui. Agora, uma coisa curiosa também é que os russos criam, né, a primeira escola de cinema no mundo, né, que é o Instituto Cinematográfico e Ética, né, que foi criado em Moscou em 1919. Isso como dado histórico, né, como o canal de vocês se propõe a também ter um registro histórico, acho que isso é importante a gente destacar, que eu acho Sim. que, acho não, né, fundamental para qualquer teorização é ter uma capacidade de formação, né, numa sociedade e com isso, né, balizar, criar um embasamento teórico, né, para desenvolver as teorias como a Einstein criou. Então, Uhum. né, imagino, eu não sei dizer exatamente se ele chegou a estudar, a participar desse instituto, imagino que sim, né, porque eu não sou tão entendido da história, da biografia de Eisenstein, mas, né, presumo que seja um instituto muito importante para a formação de todos esses realizadores. Ilha Tem uma, Bertov, né, Pudovkin. tem uma pergunta aqui. Enquanto você Claro. responde, eu só vou colocar meu telefone aqui no, no carregador, porque deu É um bom. errinho aqui. Tá, joia. Existem muitos títulos da era soviética e também do leste europeu. Quais vale a pena? Nossa. Vamos que vamos. Uai, quais vale a pena é uma questão muito subjetiva, né? Vamos começar por aí. Eu acho que a gente pode dizer exatamente que existem esses movimentos, né? E que, né? Peço que você, como interessado, curioso do cinema, busque o que tem, o que você não conheça ainda e que veja, busque conhecer também, né? Porque, assim, vou ser bem honesto com vocês, cinema é um tema muito vasto, né? Então acho que a gente tem que se guiar um pouco pela nossa curiosidade. É, e é isso, eu acho que, né, Encoraçado Potequim, óbvio, né? Sugiro que todos vejam, né? Filme obrigatório. O Homem é uma Câmera, de Ilha Bertov, também me interessa muito. Agora, né, filmes do leste europeu, volto a dizer, o Gabinete do Dr. Caligari, outros filmes do Murnau,
que mais que a gente pode citar aqui para o pessoal? A gente tem vários ali, né? A gente tem o Metrópolis mesmo, a gente tem o Metrópolis, Fritz Nosferatu. Lang, tem Nosferatu. Aí tem já nessa transição, né, para o cinema falado também, tem o M, né, o Vampiros do Düsseldorf também, que Isso. é filme alemão, né, feito pelo Fritz Lang, muito interessante. Um filme muito bonito, ao mesmo tempo bonito esteticamente, claro, porque se trata, Uhum. né, de um homicida. E como é que fala? Mas é um filme muito bem feito, né? E a trilha sonora muito interessante também, ele trabalha isso muito bem, né? E trabalha muito essa questão do pré-segunda guerra, pós, né, Primeira Guerra e pré-segunda guerra, ou seja, os humores, né, o clima, né, a paranoia coletiva, né, a baixa autoestima dos alemães naquele período, né, é um filme bem interessante nesse aspecto, porque trabalha muitos elementos sociais e dizem que é baseado numa história, né, real que, né, ocorreu de fato. Uma pergunta, mais uma pergunta. Por que Vamos lá. há um patriotismo americano de que todas as batalhas os americanos sempre vencem? Nós vamos chegar aí com a Segunda Guerra Mundial, que aí vocês vão entender. Porque assim, como a gente já estava falando, né, no início da live, o cinema ele serviu de propaganda ali nacionalista durante, né, as guerras, Na verdade, que eu vou ficou mais a mais evidente fundo, na Nicole. Eu acho que é segunda. mais, eu acho que é mais ideológico, né? Porque que são as críticas, né, ao racismo de Griffith, né, intolerância, né, que é a questão da Uhum. supremacia de uma raça, que é um termo já ultrapassado, mas enfim, né, de uma determinada etnia ou determinada sociedade sobre outra, né? Então a gente hoje em dia a gente vive exatamente essas questões, mas isso, né, é histórico, né? É uma questão ideológica, né? E a ideologia faz parte do processo de imperialismo, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Tem várias linhas, né, de estudiosos que, né, teorizam sobre isso, né? E é uma coisa que, né, não é o cinema que vai te dizer, né? E nem sou eu e nem tampouco os teóricos. A realidade te mostra isso o tempo todo, né? E não precisa ver televisão ou, né, ouvir notícia de podcast ou de internet para você saber disso também, tampouco, né? Então, o processo civilizatório se dá através disso, né? De uma hegemonia ideológica, de uma hegemonia cultural, uma hegemonia de linguagem, né? Qual é a língua mais falada no mundo? O inglês, né? Qual que é a maior indústria cinematográfica do mundo? Hollywood, né? Onde como é que fala? Tem filme, qual a cinematografia que tem filme simultaneamente em todos os cinemas do mundo inteiro? Só os americanos. Não existe brasileiro que consiga isso, não existe, né, Bollywood que faça um filme que consiga, né, ter esse impacto. Mas a Talvez um ou outro filme questão, europeu consiga por algum método de distribuição revolucionário, mas só Hollywood. sim. Mas eu estava vendo uma pesquisa que falava sobre. Ô, Lourenço, só pedir para a gente correr um pouquinho, porque a gente já está com 43 minutos de live. Nossa senhora, É, e sim, a gente vai boa, disponibilizar os nomes dos filmes que a gente falou aqui. Eu vou disponibilizar para claro. vocês uma listinha, tá lá no Instagram. Os Estados Unidos, eles acolheram muitas. Acolheram atores, produtores, diretores de vários lugares. Agora a gente vai ter Sim, que correr para a década de 30, que aí a gente vai entender claro. como que funcionou mais o sistema, o cinema mesmo ali na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1933, o Partido Nazista lá começa a tomar conta da Alemanha, Uhum, muito que bem, mal. uhum. E a gente tem o Goebbels, que era fazer parte da comunicação. Eu digo que assim, o negócio era 50% Goebbels, 50% Hitler, né? Ele foi tão culpado quanto. Mas eles começaram a fazer filmes que exaltavam o nazismo, mas filmes assim que Uhum, realmente exaltavam. Nós temos uhum, exemplos aqui de uma diretora que chama Leni Riefenstahl, porque eu não sei falar porque é alemão. Ela era amiga pessoal do Hitler e ela fez dois filmes. Um chama
fez vários, mas tem dois que são muito importantes, que é o Triunfo da Vontade, de 1935, e Os Deuses do Estádio, que filmou as Olimpíadas de 36, que saiu em 1938. São alguns dos únicos registros, me parece, que dessa Olimpíada que aconteceu na Alemanha pré-Segunda Guerra, né, e já nazista, né. Ela foi um elemento muito importante para essa questão da propaganda, né, porque o próprio termo, né, se não me equivoco, vem do conceito, é uma palavra alemã, propaganda, né, e o conceito dessa propaganda sendo feita, né, essa propagação, né, vamos dizer assim, que seria uma derivação dessa palavra, de ideias e conceitos, vem exatamente dessas pessoas. Goebbels é o cara que elaborou, conceituou isso e trabalhou isso de forma a criar um processo de lavagem cerebral mesmo, né? Segundo alguns teóricos e alguns historiadores, eles lavavam as mentes, né? Porque vinha desde geração de menino de 5 anos, eles já ensinavam quem eram seus inimigos, quem eles deveriam defender e quem eles deveriam atacar. Então, foi um processo muito, vamos dizer assim, longo, né, e de mobilização de massa muito grande, né, tanto que criou-se um império nazista, né, na Segunda Guerra. Né, não foi pouca gente que ele mobilizou, né, e o país inteiro estava mobilizado em função dos ideais nazistas. Mas voltando na Leni Riefenstahl, ela tem um valor muito importante no processo audiovisual, né, de registro, né, de todos esses, vamos dizer assim, esses princípios e elementos que ela trabalhava, que era o corpo humano, né, o movimento, o registro do movimento, o registro do corpo humano, o registro do esporte. Isso norteou uma série de cineastas, né, porque se tornou uma referência, né, e se eu não me engano, acho que foi a primeira Olimpíada registrada, né, com filme, né, se eu não me engano, mas enfim. E eu sei que ela balizou muito o trabalho, né, de registro audiovisual a partir de então, de atividade esportiva e também dessa questão dos planos, né, que é o grande segredo dela. Ela trabalhava muitos planos gerais, contra plongée, né, então sempre a visão dos líderes era uma visão superior, né, que é uma questão até de linguagem, né, para quem, né, não está familiarizado, mas sempre esse plano é quando você se coloca acima, né, como se fosse Deus falando para o público, né. Então, assim, tudo são questões de linguagem desenvolvidos a partir desses trabalhos que ela fez. Tem uma pergunta aqui. Os primeiros festivais são desse período, Veneza e Moscou. Qual o impacto no cinema mundial? Olha, Veneza e Moscou, isso a gente, né, não tinha... Eu, honestamente, não havia me preparado para falar sobre festivais, mas vamos falar. Não, claro, festival, na verdade, o que é? De uma maneira geral, na linha geral, o festival é um momento de encontro, né, e um momento de coletânea do que foi produzido, né, dentro daquele período que o festival se destina. Então, né, sempre o festival é o sintoma de que está acontecendo na sociedade da época. Por exemplo, se você tem filmes ruins, né, é porque estão sendo feitos filmes ruins naquele período. Então, o impacto nos festivais é sempre muito grande, né? Se você tem uma limitação criativa ou de produção, né, cai a quantidade de filmes e cai também com isso a qualidade, né? Não é uma regra, obviamente, nós trabalhamos com, né, verdades absolutas aqui, mas enfim, é uma questão de, né, vivência estatística, vamos dizer assim, né? Quanto maior a produção, maior a possibilidade de você produzir bons filmes, né? E isso é o conceito até de indústria cinematográfica, né? Por exemplo, os Estados Unidos trabalham com o conceito de vamos fazer, né, que, né, meu pai gostava de citar muito comigo, vamos trabalhar 80 filmes para fazer 8 serem blockbusters, entendeu? Ou desses 8, ter 2 que sejam filmes que transcendam a cabeça das pessoas e transformem esse movimento em algum movimento cultural, vamos dizer assim, como tiveram vários exemplos de filmes que a gente pode citar né, em determinado apropriado, um momento apropriado. Mas, enfim, esses festivais, né,
é como eu falei, uma generalização, né? Infelizmente eu não posso dizer pontualmente como que eles se sentiram abalados ou se, né, foram influenciados agora, né? A gente teria que ter algum recurso mais, né, como que fala, mais substantivo, né, para poder falar, um substancial para poder falar, mas é isso. Quero só dar um aviso aqui, gente, falta 10 minutos Tá, para a live né? finalizar. Mas a Pois gente é, por isso que pode eu tô. continuar. Eu só vou pedir para vocês porque ela cai depois de 1 hora. Aí eu vou pedir Uhum. que eu vou reconectá-la, tá? Então para vocês Ah, manterem aí, voltarem para a live, porque ainda tem mais a questão do cinema. A gente tem mais 2 assuntos para falar, que é o cinema, finalizar o cinema na Alemanha e né, durante a Segunda Guerra e os impactos da Segunda Guerra no cinema americano, né, nos estúdios de Hollywood e nas suas obras, tá? uhum. Vamos lá. Vamos que vamos. Goebbels, ele precisou, né? Ele tomou uma decisão de deixar mais sutil essas ideologias nazistas nos filmes alemães, né? Mas sempre mantendo e valorizando a eugenia nazista, né? E os filmes nazistas também, eles procuravam exaltar os artistas na época. Os Uhum. artistas que eram nazistas, né? Aí eles começaram a fazer filmes assim, filmes sobre fulano, filmes sobre ciclano, né? Pessoas ali da elite nazista, que eram Entendo. artistas ou intelectuais. Uhum. Go ahead. Não, estou concordando com você. Então, Uhum. vários, na época, inclusive, o Hitler gostava muito do trabalho do Fritz Lang. E o Goebbels Sim. convidou o Fritz Lang para ser o cineasta, assim, digamos, oficial do Partido Nazista. Mas ele Uhum. diz que tem a história que ele virou para o Goebbels e falou: olha, eu não posso, me dá um dia para pensar, porque assim, a minha mãe, ela é judia. Mas o Goebbels falou: olha, quem decide quem é judeu ou não somos nós. Aí ele falou: não, então me dá um dia para pensar, beleza. Nesse um dia ele pegou, aprontou as malas dele, foi para a França e depois foi para os Estados Unidos. Lógico. Saiu fugido, assim como vários atores, vários produtores, vários diretores. A gente tem vários aqui. A gente tem o Michael Curtis, que dirigiu Casablanca, ele é alemão. A gente tem o Otto Preminger. A gente tem. Falei certo? A gente tem o próprio Fritz Lang, né? Billy Uhum. Wilder também. A gente tem uma série de O Murnau diretores. mesmo, né, vai para os Estados Murnau. Unidos, né? Mas acaba que o Murnau acabou muito rápido, né? A carreira dele ali. O último filme dele foi o Sim, sim. Tabu, e inclusive ele não conseguiu nem ver ele finalizado. É. Então a gente já parte para o cinema em Hollywood. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Que a gente vai respondendo, tá bom? É porque é um assunto muito extenso para a gente falar em tão pouco tempo. Aí dá uma. Uma coisa importante da gente pontuar também, que eu acho legal que, né, essa referência bibliográfica eu tenho utilizado aqui, são os primeiros filmes de animação, né? Que são as primeiras iniciativas, né, de registro, né, de filmes em stop motion e, enfim. Então, acho que 1908, né, que é o Fantasmagorie de Emily Uhum, Cole, né, é o primeiro filme a demonstrar, né, essa possibilidade, né, de da animação. animação, né, no caso, né. Depois a gente pode citar o Lot Henninger, né, que é um animador de teatro de sombras, né, é bem interessante o trabalho, né, que são como se fala? As aventuras do príncipe Ahmed, enfim, e, né, daí começa a ter, né, em 1932 a gente vê o primeiro filme da Betty Boop, né, que tem seu toque de personalidade tão peculiar e tão interessante.
né? A gente tem, em 1932 também, Quirino Cristiani, que é, né, um dos primórdios, né, um dos primitivos, né, que seria Peludópolis, né, que é o primeiro longa-metragem animado a utilizar som sincronizado. Enfim, tem uma série Uhum. de citações que a gente pode fazer aqui que, né, vai demandar um pouquinho mais de tempo, né? Aí começa Branca de Neve, também 1937, né? Enfim, é isso. Como é que a Como gente está de tempo? 5 minutos. Branca de Neve foi o primeiro longa-metragem em animação que saiu em circuito comercial, Isso, bem né? falado também. Porque antes, assim, já existiam, igual eu já havia falado na outra live, falar de pioneirismo é muito difícil, né? A gente não sabe quem foi o primeiro a fazer isso, o primeiro a fazer aquilo, porque existiam várias experimentações ali ao redor do mundo, né? Todo mundo querendo ali Exatamente. descobrir alguma coisa nova. Voltei. Olá, voltamos. Voltamos. Voltemos. Ô, Não Louro, podemos tem deixar só como passar Cidadão você Kane, hein? Tô lembrando aqui, vendo aqui. Não podemos esquecer Cidadão Kane. passar o quê? 1941. Falar sobre Cidadão Kane. Ah, sim. Ah, sim, claro. Não, deixa eu só te pedir uma coisa para você se enquadrar melhor aí no, na Me sua enquadrar câmera, melhor. para a gente ficar bonitinho assim, certinho. Como é que seria eu me Porque enquadrar melhor? tem como se afastar um pouco para conseguir ver seu rosto todo, porque seu rosto tá cortado. Ah, tá. É baixar um pouquinho a câmera. Isso. Aí. Ótimo. Então vamos lá. 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, Uhum. que vai durar aí até 1945. E aí, Louro, como é que tava o cinema? Tava ótimo, tava produzindo que era uma maravilha. O cinema americano, principalmente. Não, cinema americano principalmente, mas todo o cinema, né, vivia essa, né, profusão de movimentos, né, como a gente tinha falado também, né. Na verdade, acho que foi uma época, né, de maior número, né, como é que fala, de agitação cultural, de, né, tentativas de buscas, né, de novos gêneros, né. A gente pode pontuar uma série de gêneros aqui nesse período, né, que vai desde 30, né, até 40 e de 40 adiante também, né, porque, né, o cinema, na verdade, ele tem toda essa transformação tecnológica de som e tudo mais, e também uma revolução também na questão da linguagem, né, na poética cinematográfica, né? Sim. Por exemplo, a gente citou Limite, mas não aprofundou tanto, né? Limite é de 1930, né? De Mário Peixoto. E é um filme que dialoga tanto com o cinema russo, né? Com, né, a forma de enquadramentos, a construção narrativa também, A montagem, e né? de montagem, exatamente. E. Tem uma pergunta aqui, um comentário. Tá. Como é que fala? E é isso, né? Eu acho que, né, criam-se o conceito dos monstros, né? Os grandes monstros do cinema, né? O cinema de terror, né? Tem registros, né, claros desses movimentos, né? E, enfim, começa a vir, vamos ver aqui, né? A gente sai do cinema né? Sai não, né? Tem esse movimento do cinema gangster, né? Que seria o cinema americano também, que seria dos Uhum. anti-heróis, né? E de toda a questão social que se vivia nos Estados Unidos na época, com a restrição de venda de álcool, né? E da Lei máfia, né? seca. Da lei seca, desculpa. Mas enfim, de todos esses movimentos que, né, provocaram essa onda de violência, né, e depois uma onda de crise, que foi, né, a grande quebra de 29, né. Então a Uhum. gente pode sinalizar isso, né, porque, querendo ou não, como a gente falou antes, cinema é reflexo também de movimentos sociais. Então, o cinema denuncia e o cinema registra esses movimentos. Então, é isso que eu acho que seria uma das ferramentas, uma das formas
de ser utilizado o cinema como ferramenta, né, artística, né, vamos dizer, de registro, né, histórico, né, de propostas, né, nesse sentido. O Teologando, ele falou o seguinte: eu Pois acredito que é é. uma utopia se basear nas produções hollywoodianas, porque o egolatrismo oculta um pouco os fatos reais da Segunda Guerra Mundial. Mas é justamente essa questão que a gente Que está a gente querendo vai conversar. abordar. E É, a sobre gente está como que. preambulando ainda, a gente está contextualizando para a gente entrar nessa questão toda. Exatamente, porque assim, sempre, isso aí é fato. A França vai fazer um filme sobre guerra, ela vai exaltar a França. Se os Estados Unidos vai fazer um filme sobre guerra, os Estados Unidos é o bonzinho. Não, mas Sempre vai ser isso assim. é a Na base do própria, na cinema, própria do Alemanha. gênero, né? Filmes de guerra, né? Não, na Alemanha eles faziam os poloneses como se fossem os carrascos, os russos também, eles só Pois é. colocaram os russos mais como bonzinhos, assim, depois daquele pacto germano-soviético, né? Mas até então era isso que acontecia, né? E a cultura, né, cristã, ocidental, sempre trabalha com essa questão da dicotomia do bem e do mal. Né? Então Uhum. é sempre maniqueísta mesmo, né? Nós contra eles, nós contra o estranho, nós contra o diferente. Né? Então, na verdade, o movimento, né, do cinema mundial foi exatamente de lidar com essas questões, né, e tornar as outras cinematografias acessíveis, né, a partir de volto a dizer, todo o movimento que depende de uma série de investimentos, né? O cinema italiano teve investimentos, né, que foi até paralelo a guerras, né, o neorrealismo italiano, né, tem registro de filmes, né, durante, né, determinado momento da guerra, mas o forte mesmo foi o pós-guerra, né, que é Roma Pós-guerra. Cidade Aberta, né, Ladrão de Bicicleta, mas enfim, tá, tá todo mundo ouvindo. Gente, o som O, está normal? Não estou ouvindo. Alguém que tá tá todo mundo ouvindo bem, aí tem como só dar, tem como dar uma legal, avisar pra gente se tá tudo certo? mas Ixi. enfim, tem esse cinema, né? A regra do jogo, por exemplo, de Jean Renoir é muito importante a gente sinalizar, que é de 39, que é um Uhum. momento pré-guerra, né? E pós-Primeira Guerra Sim. também. E é um filme muito importante, né? Para toda a cinematografia mundial e principalmente por esse gênero, como eu estava falando com você, que, né? É o gênero guerra mesmo, né? A gente pode questionar, teorizar ou, né, falar sobre esse gênero, mas são as características que formam esse gênero. E, infelizmente, muitas pessoas precisam de ter nichos definidos para poder compreenderem um determinado movimento ou uma determinada estética definida de linguagem. Né? E por isso a gente, né, dentro da área de cinema, as pessoas criam esses gêneros, né? Gênero terror, gênero de guerra, gênero, né? E o filme de guerra, né? Vamos só para responder, fechar a resposta para né, essa pergunta, eu acho que seria isso, a gente deixar bem claro, o filme de guerra é isso mesmo, é um filme propagandístico, né? Os filmes brasileiros de guerra também não deixam de ser, né? Nem série, nem os documentários estão exatamente partem do nosso ponto de vista sobre essa guerra, né? O Sentapua, por exemplo, né? Que são filmes que a gente, né, já, né, teve contato, que fala exatamente sobre os pracinhas, né, na Itália. Enfim, parece que agora está vindo alguns outros trabalhos também. Mas, enfim, o que marca essa questão da linguagem do filme de guerra é essa propaganda mesmo, esse patriotismo, esse nacionalismo, esse ufanismo, não digo ufanismo, desculpa, mas, enfim, essa questão da pátria e do exército, né, que está ali presente, que é exatamente que caracteriza um dos elementos, né, dessa questão de guerra. Então, né, eu acho que é meio difícil fugir disso. E os americanos, só fechando, né, volto a dizer, que Hollywood trabalha isso muito bem, né? Eu não sei exatamente para dizer, né, com propriedade, mas deve ter um fundo do governo americano só para patrocinar filme de guerra, porque é uma coisa impressionante, né? Todo ano a gente vê de 2 a 3 filmes que são, né, de expressão
de bilheteria que tratam de guerra americana, guerra que eles inventam, guerra passada, guerra futura, no science fiction da vida, né? Enfim, e sempre eles são os mocinhos, né? Quase sempre, né? Salva, né, alguns outros filmes, A humanidade. né? Exatamente, mas quase sempre, né? O bonzinho, good guy, como é a expressão americana, né? São os norte-americanos, né? Então, né? Se está achando ruim, ou a gente, né, deixa de ver esse gênero, ou procura fazer um filme que seja da nossa guerra, né? Tem filmes aí, né? Guerra do Paraguai, né? Feito recentemente, né? Enfim, pelo Rosenberg Filho, então, né? Que é um filme poético sobre a Guerra do Paraguai. Tem vários registros da nossa história também sobre guerras, né? Eu, como cinéfilo, recomendo, né, procurar, né? Tem os tenentes, né, sobre o movimento tenentista, né? Tem todos os movimentos, né, né, sobre o golpe de 74, né, que trata de uma guerra civil, que foi, né, um embate civil dentro do nosso país, né, e teve batalhas, né, né, enfim, né? Então o tema é bem vasto, né? Então, eu acho que a É gente não pode extenso. realmente se esgotar com Hollywood, mas realmente Hollywood é quem mais produziu, né? Nessa época teve realizadores muito influentes, muito, né, como é que fala, de conceito elevado, né, de produção, como John Ford, John Huston, né, que foram até o front para registrar, né, Frank Capra, foram, né, todos eles Frank Capra, ele realizaram fez uma série, documentários, né? exatamente, Chama né, Why We Fight. E olha que o Frank Capra, ele era diretor de filmes, em sua maioria, comédia, né? sim, sim. Comédia, drama, né? Depois Isso. da guerra, ele, né, que ele volta, ele faz A Felicidade Não Se Compra, né? Que é um filme muito importante, muito forte, muito Lindo. Ah, intenso. gente, eu sou fã de Frank Capra. É um realizador, né? Tem suas, questões, como todo artista, né? Principalmente políticas, né? Dentro da época, né, do macartismo, né? Que ele foi denunciado como um dedo duro, vamos dizer assim. Uhum. Mas, né, Sindicato de Ladrões, tem, enfim, ele, pô, né, a cinematografia americana, ele marca muito bem, Não, o Sindicato de claramente, Ladrões é do Elia toda Kazan. a educação, desculpa, nossa, O eu Kazan confundi que um foi, agora. que foi denunciado como dedo Obrigado. duro. Foi denunciado como dedo do Ju, passa aí, enfim. Mas é isso, então eu acho que a gente, né, tem que identificar, né, quais são os valores de determinadas cinematografias para ter uma visão crítica, claro. Né? Não adianta A questão, a gente se negar exatamente por uma questão do imperialismo. O imperialismo é uma questão que são fatos, existe por si só. Né? É um movimento cultural, político, né, todo, né, que a gente é bombardeado mesmo, mas se a gente não souber lidar com essa realidade, qual realidade que a gente vai viver então, né? Acho que é muito isso. a questão de Hollywood também é porque é o seguinte, como eu havia já falado, eles receberam muito de fora, né? Atores, produtores, diretores. Então, assim, realmente eles se abriram para o mundo. Apesar de que a partir do momento que você está ali dentro, você, né, continência aos Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos, né? Porque é um país extremamente nacionalista. Exatamente. Mas a influência da guerra na sociedade Uhum. e como que o cinema fez para entreter essa sociedade que estava ali assolada depois de 41, ataque a Pearl Harbor. Como que aconteceu? Eu sei que a gente tem ali o Casablanca, né, um dos filmes muito importantes de guerra, que é do Michael Curtiz, que Uhum. é um diretor, né, alemão. Aí a gente tem a Ingrid Bergman, que é uma atriz sueca. Uhum. Também tenho, eu me lembro assim, né, lendo um livro que eu peguei até no SEC sobre Hitchcock, que ele não Uhum. queria se envolver nessa questão de guerra, ele não queria se envolver nessa questão política.
né? Uhum. E eu tenho que parar de falar, né? Ele não queria se envolver nessa questão política, mas acabou filmando o Correspondente Estrangeiro em 1941. Uhum. E quando a Inglaterra foi bombardeada, ele cedeu e fez O Sabotador, que é um Sim. filme que claramente nós temos ali um nazista que colocou, ele deu, colocou, vamos dizer que ele colocou fogo numa fábrica, né, para poder matar os americanos. E a culpa caiu sobre um americano. Então, assim, aí vem aquela coisa do nazista é o ruim, o bonzinho é o americano, né? Sim. É, Então, é a chave que pode eles, continuar. é a chave que eles trabalham, né? Então, sempre vai ter essa questão de, né, quem que é o bom e quem que é o mal, né? E sempre sobre a ótica de contexto, Uhum. né, do norte-americano, né? Isso é uma coisa evidente, né? Isso, toda a cinematografia americana trabalha com essa chave narrativa, né? Raro, né? Rara salvo engano, né? Mas grande parte é isso mesmo. E também, enquanto estava, alguns atores se alistaram, né, para poder incentivar novamente, fazer essa propaganda para o exército americano. O próprio Zanuck lá da Fox, ele foi recrutado e tudo mais para fazer a parte da comunicação. E nós temos filmes, a Warner e a Fox, elas costumavam muito fazer filmes com temáticas sociais. E ali nós temos também falando sobre os sindicalistas, né? Como Era Verde o Meu Vale, né? Em Uhum. 42 ou 41, se eu não me engano. E temos os filmes, assim, os filmes de consolo, para poder falar com as pessoas: olha, gente, quando a guerra acabar, vai estar tudo bem. Só fiquem tranquilos, não vai atingir vocês, está tudo bem. A Fox vai e me faz a canção de Bernadette. Uhum. E um dos exemplos, né, de filmes que foram a forma que eles reagiram para tentar acalmar ali os espectadores sobre o que estava rolando no mundo, que eram, né? E após a Segunda Guerra Mundial, nós temos outros movimentos também, né? Uhum. A gente vai ter o movimento do neorrealismo italiano, que ele vai mostrar de uma forma bem mais crua do que outros movimentos, né? O estrago que a guerra fez na Europa. Uhum. Que é o pós-guerra mesmo isso. Sim. E a crueza da realidade, né? Que é a proposta, né? Exatamente de não trabalhar com atores, né? Trabalhar com essa linguagem quase documental, né? Também, né? A câmera, né? Planos muito fixos, né? Tem muita mobilidade, né? Acompanhando muito o movimento, né? Dentro do percurso do quadro, né? De entrada, saída do quadro. Então, a proposta, né, do neorrealismo é bem essa mesmo, mostrar essa sociedade, né, de forma mais crua possível, né, em preto e branco ainda na época, né, então dava mais crueza aos elementos de linguagem, né, no caso técnico, né, de linguagem, e temáticas, né, de heróis, né, pequenos heróis, né, vamos dizer assim, de atos, né, próximos ali que, né, e conflitos, né, pessoais, né, que seria o próprio ladrão de bicicleta, né, o filho que vê o pai roubando a bicicleta. Então assim, são, né, são dramas sociais, né, e de uma crueza muito grande e marca também também é ótimo, desculpa. E marca também a questão da dublagem, né? Que eles desenvolveram uma indústria de dublagem cinematográfica a partir, né, dessa questão do som, né? Então eles ainda não registravam, né,
o som direto, mas dublavam, né? Muito dos trabalhos. E isso, né, acabou que os italianos se tornaram referência, né, nessa técnica de, vamos dizer, adaptação, né, de filmes para a sua linguagem, né, para sua língua. Só voltando aqui a Hollywood, outra forma também que eles tiveram para poder amenizar o sofrimento ali dos soldados em batalha, o que eles faziam? Mandavam as atrizes, curiosidades, tá, gente? Fofocas do cinema. Eles mandavam as atrizes, né, irem lá visitar, dar cafezinho, né, distribuir café da manhã para os soldados, para os marinheiros. Eles ficavam loucos, né? Tinham duas que eram as mais desejadas, que é a Betty Grable e a Rita Hayworth. E não, elas iam lá, conversavam com os soldados, né? Então, assim, calma, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Então, Eles acho que faziam o pocket cinema foi shows, importante. né, né, e o cinema retratou isso. Eu não vou saber precisar agora um filme para exemplificar, mas o cinema retratou isso muito, né? O próprio Elvis também, mas isso já, né, década de 50, Uhum. eu não vou saber atribuir, não vou, né, querer atribuir à Segunda Guerra, mas dentro daquele movimento do Pacífico, né, ele tinha uma série de filmes que ele era um recruta, bam, levando rock and roll para a Indonésia, né? Então, e se apaixonava por uma nativa e lá queria ficar, mas o exército trazia ele de volta. Aí tinha esses conflitos, né, do amor impossível, né? E todo mundo adorava, né? Tipo, né, as menininhas deviam adorar, porque, né, ele era o bam da época e, Ele né, a era um paixão dos da galãs, né? coletividade, né? Ele era o galã e tocava o violãozinho, né, levava o violão, né, para os filmes com aquele topete ilustrado e tudo mais, a roupa engomada em plena Polinésia, né, é uma coisa meio assim, né, curiosa, né, assim, e, Hollywood né, realmente conseguiu fetichista também, maquiar bem, né, né? exatamente, né, criaram um fetiche em cima dessa questão dos povos polinésios em função dessas coisas também, exploraram isso muito, né? O cinema americano ele trabalha muito bem essa questão da, vamos dizer assim, do imaginário, né? De criar determinados contextos, né? Para, né, se apropriar, vamos dizer assim, e criar sua leitura, né? Vamos dizer artística, né? Por assim dizer. Mas na verdade era isso, né? Era uma visão muito preconceituosa, né? E que hoje em dia a gente olha isso e fala assim, nossa senhora, que vergonha esse filme, né? E muitos deles, né, cá entre nós, valor artístico quase nulo, né? Assim, né? Luzes chapadas, propostas, né? Planos, né, não muito ousados, né? Ele não era um ator muito bom também, né? Enfim. Mas era o Elvis Presley, né? Tipo fazer Era o filme filme aqui de no sessão da Brasil com o tarde, Roberto vamos dizer Carlos. assim, né? Não fazendo Aqui no propaganda Brasil de a gente tem nenhum um programa de exemplo. televisão aqui, né? Desculpa aí, gente. Aqui a gente tem um exemplo do Roberto Carlos, né? Que fez uns filmes É, aí, né? Porque ele estava em alta. seguindo um pouco esse Vender, né? formato. Seguindo um pouco esse O, formato, com certeza. eu sigo da regra que pode ser até, digamos assim, que o cinema europeu sempre foi mais artístico. E o cinema americano sempre foi mais de entretenimento. Então, assim, Hum, a gente tem o Elvis Presley aqui. tem Isso filmes não é que uma encontram esse certeza. equilíbrio, né? Tem Não, filmes que não, encontram um assim, determinado equilíbrio também da discussão, sempre vai né, das ter, não, sempre metáforas vai em função, ter né? as exceções, mas eu digo Ah, assim, claro. no modo geral, né? Uhum, Principalmente ali no início, quando começaram a ser criadas narrativas, né, cinematográficas, uhum. eles sempre tenderam a esse lado artístico da coisa. E Hollywood já Entendi. quis criar assim, uma indústria de entretenimento, grandes salas de cinema, né? Sim, sim. Preços E populares, né? Filme, eram isso, programas, né? As pessoas que viveram a época, né, dos anos 50, 40, né, sempre comentam que eram programas, né? Então, sábado abria a sala, não sei que horas, provavelmente na parte da manhã, e começava uma programação infantil,
a tarde adolescente, onde, né, as pessoas viam Bonanza, viam séries, né, Peter Gunn, sei lá, Havaí 5.0, eu não sei dizer, né, da vida, mas enfim, é, das séries da época, né? Então, né, marcaram época Eram e programas sociais, né? eram programas Era um programa sociais. E com isso, social, assim isso aí tinha como os ir filmes na missa. seriados. Exatamente. E tinha também o cinejornal também, que foi uma ferramenta muito importante de propaganda, né? Muitas das vezes, né, pessoas tiveram contato com o que estava acontecendo na guerra, sei lá, uma semana depois, mas era uma das únicas formas de ver imagens, né? Então, né, na verdade, a Segunda Guerra trabalhou muito isso, né? Foi uma guerra muito imagética já, né? A Primeira Guerra foi registrado também, né? Há registros em película, só que a Segunda Guerra foi a primeira guerra que, né, havia a tecnologia da câmera de mão que ia ao fronte, né? Várias, né, empresas desenvolveram essas tecnologias, né? A indústria alemã, a indústria russa, eu não vou saber agora citar marcas, mas, né, enfim, tiveram câmeras no front e a gente vê isso claramente, né? Como eu falei, a gente citou, né? Os próprios diretores que foram ao front, né? Com as câmeras como é que fala? De manivela, né? Que dava o Sim, giro da manivela e ali tinha, né, um limite determinado de tantos minutos de gravação, né? Tantos, né, metros de bobina, de de 16 bobina. milímetros ou 8 milímetros e ali era o take e estava ali, né? E muita gente estava registrando, chegou a morrer, claro, né? Chegou a ser ferido, né? Agora aí a gente pode, talvez depois até buscar referências históricas, né, disso. Por exemplo, tem um documentário que eu encontrei na minha pesquisa, chama Five Came Back, que é um realizador norte-americano que falou sobre esses 5 realizadores, né, mais conhecidos norte-americanos que foram ao front. Aí ele fez uma minissérie de 3 episódios, bem interessante. Ainda não cheguei a ver, mas já estou querendo indicar para o pessoal que, né, de repente, quem tiver interessado nesse Depois você tipo me de passa isso por cinematografia, escrito que é, você me passa por escrito que eu passo para as pessoas, né? A gente vai postando eu aí vou durante a colocar aqui, semana ó, as tô colocando aqui no indicações. chat, aí eu já te passo também depois. Ah, Five mas o Came chat eu acho que eu não vou conseguir ter acesso a ele após quando Não, tudo bem. fechar. É só para não perder a oportunidade de passar o registro pro pessoal. Que tá Tá. no Netflix. É, Gente, é o seguinte, como eu havia falado, é um assunto super extenso. A gente teve que fazer duas lives, uma seguida da outra. Tem muitas entrelinhas, são muitos detalhes, né? Infelizmente, a gente quando fala de cinema, a gente realmente vai falar mais do cinema europeu, a gente vai falar mais do cinema hollywoodiano. Isso nos estudos de história do cinema, isso é totalmente natural e eu acho isso triste porque nós temos, né, várias indústrias cinematográficas aí por todo mundo que fazem filmes excelentes e mas por agora as informações que nós, né, vamos passar para vocês que a gente está, né, compartilhando são essas. mas Tem o alguma. movimento do cinema pós-guerra, né, a gente vê exatamente isso, que é o que a gente estava entrando aqui, que são os vários movimentos, né, que é o cinema nórdico, o cinema asiático, né, Sim, assim, o cinema né, asiático, bem lembrado. tá? Mas, desculpa, eu acabei te interrompendo. Não, não, não. Pode continuar essa linha de pensamento. Não, beleza. Na verdade, né, tem os movimentos cinematográficos que acompanharam, né, a guerra, que seria o cinema noir, né, que a gente poderia destacar, né, que o grande clássico seria o Falcão Maltese, do John Huston, né, e Laura tem também, também. Laura também, tem o Pacto de Sangue, do Billy Wilder, também de 44, né, tem o Terceiro Homem também, do Carol Reed, também de 1949. Enfim, tem o próprio neorrealismo, ele vai até 1953, ele inicia, né, em 40, né, que seria, né, o processo da guerra. E tem o cinema também britânico pós-guerra, que é interessante a gente delinear, né, que em 1945 tem o filme do David Lean, né, que é Desencanto,
Uhum. Tá? Enfim, depois, né, tem o movimento de retomada do cinema francês, 1950, né, que seria 1952, sai Amores de Apache, de Jacques Becker, e O Salário do Medo, de Henri Georges Clouzot, né? E junto com o pessoal da Caia do Cinema, eles já estavam ali formando um novo Isso, movimento, que seria a Novelle Vague, exatamente. né? A Novelle Vague, ela vem em 52, né? E, na verdade, Os Incompreendidos, né, que seria um dos filmes que Truffaut. alguns historiadores, alguns pesquisadores costumam utilizar como referencial, né, do Truffaut, em 59, e O Acostado vem em 60, né, que é o filme do Uhum. Jean-Luc Godard, né, Eu super que também é recomendo, tá, gente, Os Incompreendidos, porque ele é uma série de filmes assim que acompanha a história do como é que Antoine, chama? Antoine Doinel, Antoine Donet. que é o Ele é alter com, ego do que é o Truffaut. alter ego do Truffaut. E Isso. são 5 filmes, se eu não me engano, 5 ou 6 filmes. Uhum. Então eu super recomendo assim toda a série de filmes ali que termina na década de 70. Exatamente. Né, o cinema nórdico, que tem os temas dos musicais norte-americanos, hollywoodianos, para fazer alegria do nosso, né, seguidor aí, do nosso acompanhante. MGM ganhando dinheiro. Exatamente. Que, né, a gente pode destacar o Cantando na Chuva como o maior ícone, né? Mas tem Sinfonia em Paris também com Gene Kelly, tem, né, Uhum. Piccolino com Fred Astaire, enfim. O Tem, Piccolino já é ainda é década de 30, né? 30, né? Ah, tá. Obrigado. É 35, o Piccolino é trinta trinta e e cinco. cinco né? Ótimo. Com a Enfim, Ginger Rogers e... que são os musicais americanos, né? Então, esse momento é considerado também um movimento áureo, né? Porque tem toda a questão da qualidade técnica do cinema colorido, né? Então, são feitos clássicos, né? Desse estilo cinematográfico, né? Que, né, é uma curiosidade, assim, da gente sempre ter, né? Porque, assim, honestamente, quando eu vejo alguns musicais hoje em dia, né, esquece, porque eu tô acostumado a ver esse tipo de musical que é muito parecido, mas só que é outra coisa, né? Nem Guarda-Chuvas do Amor também, que é um filme francês, um musical francês, que é todo cantado. E é um filme lindo, mas garanto que muitas das pessoas de hoje em dia forem ver vai falar, nossa, né? E é um clássico, né? Do cinema francês. Vamos lá. É É... questão de gosto, né? A gente... Sim, Eu, por exemplo, subjetividade. o pessoal fala assim, não, Nicole, mas você tem preconceito com filme recente. Gente, não é preconceito, é questão de gosto. Eu gosto muito de filme antigo. Eu cresci assistindo filme antigo. Pra vocês terem ideia, eu ficava triste porque eu lia sobre cinema. Eu comecei a ler sobre cinema, eu tinha uns 8 anos. Eu peguei uma Barça, né? Que Sim, tinha na época que não tinha enciclopédia. Wikipédia, não era Barça. É, Aí tinha a parte de cinema lá e falando de vários filmes. Eu não podia ver esses filmes porque a maioria deles não estavam disponíveis na locadora. Então, assim, eu exatamente. já gostava dos filmes antes de assisti-los. E aí, acho que por isso que eu criei essa. E minha mãe também é muito cinéfila, então, assim, eu tomei esse gosto por filme antigo, desculpa. Não, legal também a gente destacar que em 1944 surge, né, o movimento do cinema nórdico, né? Que a gente pode Uhum, destacar o Bergman, né, e o Karl Dreyer também, que tem uma série de, né, filmes que marcam também época e seguem, né, por exemplo, em 1951 o Bergman filma Juventude também, que identifica, né, o estilo do início da sua carreira, né? uhum. Enfim, tem Anne Matson, essa eu não conheço, A Última Felicidade também. Enfim, é uma cinematografia bem interessante, né? Bergman, para mim, pelo menos, é um dos mestres, assim, né? E ele filma O Sétimo Selo em 1957. Né? O Uhum. Carl Theodor Dreyer, né, está registrado aqui com a palavra em 1955, né? E paralelo a isso também tem o movimento do cinema asiático, né, que nesse bolo a gente inclui o cinema indiano, né?
do Satyajit Ray, né, que ele faz a trilogia de Apu, em 1955, né, que seria o cinema também pós-guerra. Tem Yasujiro Ozu também, né, que em 1953 fez Era Uma Vez em Tóquio. E o Akira Kurosawa, né, que tem um clássico também, que são os Sete Samurais, né, que fez em 1954. Enfim, tem também, exatamente, a gente já citou esse momento hollywoodiano pós-guerra, né, que é A Felicidade Não Se Compra, né, que é um filme que Uhum. trata, né, da sociedade, né, e seus anseios, né, sociedade moderna. Eu acho que esse filme deixa bem claro, assim, um pouco desse conflito pós-guerra, porque eu acho que a sociedade americana mudou muito nesse processo da guerra mundial, né, da Segunda Guerra Mundial, porque as mulheres, né, estavam muito presentes na liderança, né, porque os esposos, os maridos estavam todos em guerra e elas estavam indo, como você destacou, né, seguindo essa ideologia de vamos dar suporte, vamos dar toda, né, a garantia que a nossa tropa esteja bem abastecida, foram as indústrias, né, e produziram muita coisa, né, de tanque de guerra a comida enlatada para toda a tropa e toda, né, a sociedade americana. E com isso Sim, também foi, né, existem, né, registros, né, que eu já tive acesso, por exemplo, que as pessoas destacam, né, uma série de invenções, uma série de questões que foram criadas para a mulher ter acesso também, né, por exemplo, a mulher poder começar como é que fala? Né, a questão do voto, a questão da inserção social, a questão, né, do próprio feminismo, movimentos feministas, né, são datados desse período também, né, com mais força, né, nos anos 60 também tem bastante força, todo o movimento, né, de questionamento do aborto, né, ali a gente está ainda em questão de costumes, né, hábitos, né, alguns conflitos, né, sociais muito em questão da religião também, das relações, né, teve muita gente que voltou da guerra, já não era mais marido, né, então, né, tem toda essa questão. E eu acho isso também me legal de lembrou. Não, isso me lembrou aquele filme do Howard Hawks, I Was a Male War Bride, não, que esse eu não. eu não sei o nome dele em português. Deixa eu Uhum, até pegar no meu livrinho aqui, no meu livrinho do Howard Hawks. bonitinho. É um filme com o Cary Grant, que ele faz o marido de um oficial do Uhum, exército, só que é, ele não pode ir com ela, ele não pode uhum. seguir com ela dentro do navio. Então ele se veste de mulher o filme inteiro, assim, sabe? Ah, olha E eu só. acho super bacana, porque eles pegaram Interessante. logo o Cary Grant, que era né, O o homem, Garanhão, né, né? o Porque é o, garanhão da época, e você vê ele ali vestido de mulher, com cabelo cortadinho, franjinha, eu acho o máximo, uhum. assim. O galã da época, né? É o galã da época. É, ué. Mas pode continuar aí, que eu tô tentando procurar o nome do filme aqui em Tá. português. Não, beleza. Não, mas uma coisa que eu acho legal a gente destacar também são a questão dos humores do pós-guerra, né? A gente observa que toda a produção criativa, né, é muito profícua, né? Então, né, o cinema sente, a gente sente isso no cinema, a gente sente isso na música, né? Todo o processo social também muda, né? Como estava pontuando, O nome do filme é A Noiva Era Ele, a noiva era ele. em português. É. Ó, temos um comentário aqui, ó. É. Tiveram mulheres que pegaram em armas também. Tem um livro de uma Sim, escritora bielorrussa, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que documenta a participação das mulheres na Segunda Guerra. Sim. pois é. Sim, teve participação das mulheres na resistência francesa, né? Os russos também, as mulheres pegarem armas, né, na Segunda Guerra, na resistência à invasão alemã, né? Então, as mulheres estão sempre presentes, né? Seja no por trás, né, dando essa cobertura, como a gente destacou no caso dos norte-americanos, como também no fronte, né? Afinal, né, estão defendendo territórios dela, no caso dos franceses e das russas, né?
A Alemanha, sim, imagino também que tinham soldados femininos também, né, que participaram da guerra, né, mas até então a gente ainda vivia uma sociedade bem machista, né, e hierarquia militar sempre muito dura, né. Então, sim. né, a participação das mulheres era mais restrita, né. Ô, Lourenço, eu Então, vou pedir então para que a gente finalize já, se você tiver algo a acrescentar, né, uhum, nesse bate-papo. Eu peço até desculpa para você, gente, porque realmente uhum. falar sobre cinema, falar sobre história é muito difícil quando você E é tem muito tempo. prazeroso, né. É muito prazeroso. A gente não quer É parar o de que eu falar sobre o digo. assunto e a galera ainda fica Porque cutucando, fica provocando, eu acho ótimo. sempre tem alguma coisa, gente. Então, assim, nossa, era para ser uma live de 1 hora e a gente já tá para 1 hora e 40 minutos. Olha lá, a Carol falou, os soviéticos tiveram mais de meio milhão de mulheres. Então, Aí, ó. realmente, as mulheres estavam ali, Sim, com exercendo certeza. seu papel mesmo de, né, mostrando força. Mas, Exatamente, dentro das suas possibilidades e oportunidades, né? Cada sociedade deu isso. determinadas oportunidades às mulheres e outras as mulheres tomaram posse da oportunidade para poder se, né, protagonizar também, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, pedir desculpa aí por a gente ter estendido um pouco, assim, muito pouco, um pocão, essa live, porque realmente falar, se fosse para sentar e conversar, isso daria uma noite inteira, né? Que são muitas É coisas. verdade. Realmente ficam buracos, é difícil até para a gente lembrar, porque, putz, é muita coisa, né? E a gente Não, faz tanta coisa, né, é, Lourenço, ao mesmo tempo. eu já falei Então, na hora já que eu ia abrir meu livrinho aqui, a Bíblia, para poder acessar, porque eu não me pretendo lembrar de tanto coisa assim, não, porque é muita informação. pois é muita informação. Tem assim, eu gostaria muito de agradecer o Lourenço. Lourenço, como eu disse, é meu Olha, parceiro lá no SEC, a gente trabalha junto. Já tem uns 2 anos, né, Louro, que a gente trabalha junto. diretamente, sim. E é Indiretamente diretamente, há mas eu mais te tempo. conheci. Isso. Mas muito grata, tá, por sua presença, Eu que por agradeço a oportunidade. compartilhar seu conhecimento, que eu acho que o principal foco desse projeto meu e da Carol é realmente compartilhar, né, conhecimento, porque a gente está num momento muito difícil, né, de pandemia, e aí, às vezes a gente está em casa, não tem nada para fazer, tem live de show, tem live daquilo, mas acho que conhecimento nunca é demais, né? Então, o que a gente puder estar compartilhando com vocês, a gente vai estar aqui. Te dou a palavra, Louro. Vamos lá. Uai, Nicole Faça e seus Carolina, eu quero agradecimentos. agradecer. Oi? Ah, Oi. então, então, o que eu estou dizendo, assim, quero agradecer às duas, né, por ter a oportunidade, né, desse bate-papo aqui, né, que, né, conhecimento nunca é demais e não ocupa muito espaço. Então, acho que se a gente puder trocar é sempre interessante, como a gente viu aí, o pessoal participou bem, adorei as intervenções, agradeço muito, tanto as de provocação quanto as que complementaram informações, eu acho que é sempre muito interessante o debate. Eu, desculpa, mas eu vou fazer um merchan aqui, eu acho que é importante a gente estar fazendo esse processo também, né, exatamente porque a gente está nesse momento difícil mesmo, né? A gente já tem esse projeto que a gente tem tocado juntos, que é o Cinema Falado, no MIS BH, toda terceira terça do mês, pós-pandêmica, viu, gente? A gente realiza esse evento, né, no MIS, e que é uma sessão comentada de cinema brasileiro, então já deixo o convite pós-pandemia para todos, né, para a gente poder compartilhar, né, momentos, né, de sessão, de sociabilização durante sessões. O tema é muito interessante. Eu, honestamente, sou muito suspeito para falar porque tenho paixão eterna, né, e curiosidade constante, né? Sempre pesquiso muito sobre cinema, no aspecto técnico, no aspecto de linguagem também. Então, é um prazer compartilhar, né, qualquer informação ou leituras que a gente tem sobre determinada
cinematografia ou determinado movimento cultural, né? Achei muito legal o trabalho aqui. Parece que eu travei. Eu travei? Tá só sua voz. Destravou. Agora tá sem voz. Ixi. Louro, tá sem voz. Eu não consigo te ouvir. Sem voz. Bom, gente, enquanto ele arruma lá a questão técnica, vou fazer o seguinte. Semana que vem, a gente todas as quartas-feiras, tá, gente? Ih, Lourenço saiu. Eu vou deixar aqui um adendo. Todas as quartas-feiras, às 19 horas. Semana que vem, Carol, qual que é o assunto da semana que vem? Aê! Voltou. Tô te ouvindo, pode falar. Toda quarta-feira vai ter a É, podcast. toda quarta-feira, às 19 horas, nós vamos estar fazendo a live aqui. Cada semana a gente vai trazer um tema, né? Por exemplo, porque como é para saber mais de cinema e história. Então, essa semana falamos sobre cinema, semana que vem vamos falar mais sobre história com a Carol, que é historiadora e mestre em patrimônio, né? Ela vai trazer um convidado. Então, funciona assim. E se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode mandar para a gente por direct, tá? Porque a gente vai tentar responder aí ao longo da semana, qualquer dúvida que vocês tiveram na live e tudo mais, tá bom? Aí sigam lá o Lourenço Veloso no Instagram, que é Sigam-nos. @Veloso Lourenço. Termine de fazer suas considerações finais aí, Louro, pra gente finalizar aqui. Não, não, beleza, é só isso mesmo, só despedir mesmo e agradecer sempre, tá? E é isso. Cinema é a melhor diversão, pessoal. Desculpa, né, Sim. o clichê, mas realmente é a melhor diversão e é a arte que, né, se expressa por todos os meios, né, todas as ferramentas artísticas, né, seja o drama, seja, né, o som, né, e seja, né, a própria linguagem audiovisual. Então, né, vejam filmes e compartilhem ideias, né, sempre. Acho que isso é que, né, ajuda a gente a ser um pouco mais crítico e ter qualidade no que está vendo. E só lembrar aqui para finalizar, as nossas lives são sempre upadas lá no YouTube, tá? A gente sempre coloca, nós sempre colocamos elas lá. Vou colocar aqui agora, inclusive. E para saber mais de cinema e história, é só digitar lá no YouTube que vai aparecer. Já tem a nossa primeira live, que é a live de introdução, e vai ter a live de hoje também, tá? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Um abraço. Obrigada, Louro. Obrigada, Carol. Obrigada a todos. E até mais ver. Beijos e beijas. Boa noite.